Nesse vídeo você vai entender como o presidente Donald Trump pretende derrubar todo o sistema de comércio global que os próprios Estados Unidos criaram e fazer um reset econômico para implantar uma nova ordem mundial que surgirá após todo esse período de turbulência. Fique até o final para entender o que está por trás de todo o aparente caos que está acontecendo. No dia 2 de abril deste ano, o presidente Donald Trump deu início ao que muitos já chamam de Primeira Guerra Comercial Mundial. O chamado tarifaço impôs tarifas recíprocas a 125 países. Mas isso você provavelmente já sabe. A verdadeira dúvida é, por que Trump está mirando em aliados e adversários ao mesmo tempo? Por que ele ignora o pânico nos mercados e a queda das ações? Será que ele tem um plano ou é apenas um louco? Para entender isso, você primeiro precisa conhecer dois nomes-chave, Scott Bessent e Stephen Miran. E preste atenção, porque eles vão aparecer mais adiante. As figuras ocultas por detrás do tarifaço. Scott, segundo a Wikipedia, é um investidor e gestor de fundos hedge americano que assumiu em 2025 o cargo de 79º secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Ele foi parceiro na Soros Fund Management e fundador do K-Square Group, uma empresa global de investimentos macroeconômicos. Já Steve Miran é o novo principal conselheiro econômico de Trump, formado em Harvard, estrategista de fundo e autor de um paper que viralizou em Wall Street, que se chama Um Guia do Usuário para Reestruturar o Sistema Global de Comércio. Eles são peças centrais para entender o que está acontecendo. Segundo Scott, o atual sistema de comércio internacional não é sustentável para os Estados Unidos e já afirmou que as políticas tarifárias do presidente Donald Trump iniciaram o processo de reorientação das relações econômicas internacionais de Washington para uma política de American First. Logo, o tarifaço feito por Trump é só o começo de um plano muito maior. E qual é esse plano? Fazer um reset mundial do sistema de comércio e corrigir desequilíbrios comerciais acumulados. Para você ter ideia, isso só foi feito 2 vezes anteriormente, em 1944, com o início do sistema de Bretton Woods, e no começo dos anos 80, com Reagan e Thatcher, que marcaram o início do que foi chamado de ordem neoliberal. O sistema de Bretton Woods. Para entender com profundidade a política econômica de Trump, precisamos relembrar o sistema de Bretton Woods. O acordo foi um pacto econômico internacional firmado em julho de 44, durante a Segunda Guerra Mundial, por 44 países aliados. A conferência acontecia na cidade de Bretton Woods, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, e teve como objetivo criar um novo sistema financeiro internacional para reconstruir a economia global após a guerra e evitar crises como a de 1929. Os principais pontos do acordo eram os seguintes: a criação de instituições financeiras globais, como o FMI, com a missão de estabilizar as moedas e ajudar países com dificuldades financeiras, a criação do Banco Mundial e a criação de um sistema de câmbio fixo, onde as moedas dos países participantes seriam atreladas ao dólar americano, que por sua vez seria conversível em ouro, a uma faixa de 35 dólares por onça, que é cerca de 28 gramas de ouro. Isso deu ao dólar o papel de principal moeda de transferência do mundo. E o acordo também visava estabilidade e cooperação econômica. O objetivo era evitar desvalorizações competitivas entre moedas e promover o crescimento econômico mundial de forma coordenada e mais estável. Tal sistema deu aos Estados Unidos um privilégio exorbitante. Eles poderiam imprimir moeda sem haver uma crise cambial ou desvalorização de sua moeda. Porém, à medida que o mundo crescia economicamente, mais dólares o mundo precisava. Por fim, o sistema começou a enfrentar problemas no final da década de 60, quando os Estados Unidos passaram a gastar mais do que podiam sustentar em ouro, em parte por causa da Guerra do Vietnã. Em 1971, o presidente Richard Nixon anunciou que o dólar deixaria de ser conversível em ouro, o que acabou com o padrão ouro e levou ao fim do sistema de câmbio fixo. A partir daí, as moedas passaram a flutuar livremente no mercado. E nesse momento, 2 figuras históricas entraram na jogada: o presidente americano Ronald Reagan e a primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, que vamos entender melhor no próximo tópico. Mas antes, se você está curtindo esse conteúdo, não se esqueça de dar um like para que possamos continuar trazendo análises profundas e inteligentes sobre economia, geopolítica e negócios. Além disso, eu gostaria de saber sua opinião sobre esse tarifaço feito por Trump. Ele faz algum sentido ou é uma estratégia louca? Comente aqui embaixo. Voltando, o surgimento da ordem neoliberal. Reagan e Thatcher consolidaram uma nova ordem mundial marcada por crescimento econômico, tarifas baixas, livre comércio e câmbio flutuante. O dólar se firmou como a principal moeda global, levando países a acumularem reservas na moeda americana. Na época, os Estados Unidos tinham interesse no desenvolvimento global, tanto para ampliar suas exportações, quanto para enfraquecer os regimes comunistas, o que em grande parte ocorreu. Foi também nesse período que nasceu a OMC, e passou a permitir que países em desenvolvimento pudessem impor tarifas mais altas sobre produtos americanos, como forma de proteger e fortalecer as indústrias que estavam nascendo. Mas havia uma consequência inesperada, e ela mudaria tudo. O dólar como uma faca de 2 gumes.
A alta demanda global por dólares levou à valorização natural da moeda. Com isso, os produtos americanos ficaram caros para o exterior, dificultando as exportações e gerando déficits comerciais. Tentativas de acontecer essa valorização foram feitas nos acordos de Plaza e de Louvre, mas com resultados limitados. Mesmo após esses esforços, o dólar continuou a se fortalecer frente a diversas moedas ao redor do mundo. Mas você deve se perguntar, qual é o problema de ter uma moeda valorizada? O problema de moedas valorizadas. Quando uma moeda se valoriza, os produtos do país ficam mais caros, enquanto os importados se tornam mais baratos. Foi exatamente isso que aconteceu com o dólar. Sua valorização tornou mais vantajoso comprar de fora, isto é, exportar para os Estados Unidos, do que produzir internamente. Durante a fase neoliberal dos anos 80 e 90, esse cenário favoreceu o fenômeno do offshoring, a transferência da produção para outros países. Nessa época, economias asiáticas como Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura, os chamados tigres asiáticos, estavam em plena industrialização, com mão de obra barata e políticas favoráveis ao investimento externo. Como resultado, indústrias têxteis e de eletrônicos começaram a migrar para esses países, de onde exportavam para os Estados Unidos, aproveitando a fraqueza das moedas locais. O dólar forte, portanto, incentiva a produção global voltada para o mercado americano. Foi nesse momento que um novo player surgiu, e ele mudaria o jogo comercial para sempre: a China. Made in China. Com as reformas econômicas de Deng Xiaoping nos anos 80 e a criação de zonas econômicas especiais, a China acabou atraindo enormes investimentos do estrangeiro. Em 1995, com a criação do OMC, esse processo ficou ainda mais facilitado, garantindo alguma segurança jurídica, barreiras tarifárias reduzidas. Assim, já nos anos 2000, a China se tornou a fábrica do mundo, com a mão de obra barata, leis trabalhistas flexíveis e abertura comercial sem precedentes. Empresas americanas como a Apple, Dell, HP, Nike, Adidas e outras mudaram para lá e começaram a produzir de tudo. Tudo agora vinha com a etiqueta Made in China. Porém, o mundo e os países desenvolvidos não esperavam o que ia acontecer em seguida: a desindustrialização dos Estados Unidos. A partir dos anos 90 e 2000, várias indústrias americanas, especialmente têxteis, eletrônicos, móveis, autopeças e siderurgia, fecharam suas fábricas e demitiram milhares de trabalhadores americanos, movendo toda sua produção para a China e outros países de mão de obra barata. Regiões industriais como a Rust Belt, que é o cinturão da ferrugem, onde está Michigan, Ohio e Pensilvânia, foram profundamente afetadas. Cidades que antes eram centros industriais entraram em declínio econômico, o desemprego, queda dos salários e aumento da desigualdade. Para o consumidor médio americano, os produtos ficaram muito mais baratos. Isso beneficiou especialmente famílias de baixa renda, que passaram a ter acesso a eletrônicos, roupas e utensílios antes caros. Mas o problema foi que esses mesmos consumidores perderam empregos industriais bem pagos, e muitos acabaram em trabalhos de serviços com salários mais baixos e menos benefícios. Os donos das empresas e acionistas se beneficiaram muito com o offshoring, aumentando lucros, reduzindo custos. Já os trabalhadores comuns, especialmente os sem ensino superior, sofreram com a perda de empregos, salários estagnados e a maior insegurança econômica. Porém, você já deve ter lido que os níveis de desemprego nos Estados Unidos sempre foram baixos. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que os trabalhadores do setor industrial, especialmente homens sem ensino superior, tinham empregos bem pagos, com estabilidade, benefícios, plano de saúde, aposentadoria e sindicatos fortes. Eles acabaram por ser transferidos para empregos inferiores. Por exemplo, alguém que trabalhava numa fábrica da GM ou da GE nos anos 70 ganhava bem, sustentava sua família e tinha uma vida de classe média sólida. Essas fábricas fecharam ou reduziram muito e os empregos sumiram. Muitos desses trabalhadores foram reabsorvidos pela economia em setores como varejo, trabalhando em Walmart, Target, em setores da logística, em armazéns, sendo motoristas, no setor de alimentação, trabalhando em redes de fast food, em serviços básicos, como auxiliares de enfermagem, cuidadores, e até em serviços gerais, como trabalhar de limpeza e segurança. De forma que os trabalhadores que antes trabalhavam no setor industrial, eles não necessariamente perderam o emprego, mas eles foram remanejados nessa nova ordem econômica para setores que pagam menos, com menos estabilidade e com menos perspectiva. Para você ter ideia, a participação do setor industrial no emprego total dos Estados Unidos caiu de 30% nos anos de 1950 para menos de 9% atualmente. Enquanto isso, os setores de serviço de baixa qualificação cresceram muito, e ao longo dos anos, os Estados Unidos ficaram altamente dependentes da China para diversos produtos, de microchips a remédios e equipamentos médicos. Durante a pandemia de Covid, isso ficou evidente e gerou um debate sobre a segurança nacional e cadeias de suprimento. Isso nos leva para entender qual é o X da questão, que é o dólar. O dólar como reserva monetária e suas consequências.
Então você deve ter percebido que todo o problema está no próprio dólar. Como principal reserva de valor mundial, ele é constantemente demandado, o que o mantém valorizado em relação a outras moedas. Isso incentiva a importação, já que produtos estrangeiros se tornam mais baratos, e desencoraja a produção interna. Com isso, fábricas preferem transferir suas operações para países com moedas desvalorizadas, produzindo mais barato e exportando de volta para os Estados Unidos. Esse processo contribui para a desindustrialização americana, afetando diretamente os trabalhadores, justamente aqueles que impulsionaram a eleição de Trump. Muitos países, por sua vez, mantêm suas moedas artificialmente desvalorizadas para acessar o vasto mercado consumidor dos Estados Unidos. Trump já acusou nações como o Brasil e a China de manipular suas moedas intencionalmente. No caso da China, essa prática já é amplamente conhecida, o que nos leva de volta a duas figuras centrais nessa trama: os mentores do tarifaço. Você se lembra de Scott Bessent e Steve Mnuchin? Ambos veem a desindustrialização dos Estados Unidos como uma ameaça grave e por isso se juntaram à campanha de Trump à presidência. Para eles, a sobrevalorização do dólar gera desequilíbrios estruturais e coloca os Estados Unidos em desvantagem no cenário global. Eles têm papel importante nas políticas econômicas da administração Trump voltadas ao reshoring, que é o retorno da produção industrial ao país. Defenderam uma combinação de tarifas, ajustes cambiais e incentivos domésticos para revitalizar a manufatura americana. Para Scott Bessent, a globalização falhou em cumprir suas promessas. Ele acredita que os Estados Unidos devem adotar uma postura mais ativa na reformulação da ordem econômica internacional, inclusive com tarifas amplas, o tarifaço, para corrigir os desequilíbrios causados por políticas industriais externas e consumo reprimido. Já Stephen Mnuchin sugere algo mais amplo, um verdadeiro reset da economia global, o Acordo de Mar-a-Lago, que vamos entender ele no próximo tópico. Acordo de Mar-a-Lago. Você se lembra do Acordo de Plaza? Falamos brevemente sobre ele ainda nesse vídeo. O principal objetivo dele foi desvalorizar o dólar de forma coordenada, para corrigir os desequilíbrios nas balanças comerciais e aliviar as tensões econômicas entre países. Os signatários concordaram em atuar juntos no mercado de câmbio, vendendo dólares e comprando suas próprias moedas, para forçar a queda do valor do dólar, o que deu um razoável sucesso. Pois bem, o Acordo de Mar-a-Lago se inspira nesse acordo e busca abordar desequilíbrios econômicos, especialmente valorização excessiva do dólar, que tem impactado negativamente a competitividade das exportações americanas e contribuído para déficits comerciais significativos. Estes são os principais tópicos. Desvalorização coordenada do dólar. O plano propõe uma desvalorização do dólar em relação a outras moedas principais, tornando os produtos americanos mais competitivos no mercado global. Essa estratégia remete ao Acordo de Plaza, onde ação semelhante foi tomada para corrigir desequilíbrios cambiais. Reestruturação da dívida americana. Sugere-se que os detentores estrangeiros de títulos do Tesouro dos Estados Unidos troquem seus títulos de curto prazo por títulos de longo prazo, como os de 100 anos. Essa medida visa aliviar pressões de curto prazo sobre a economia americana e estabilizar as expectativas dos investidores. Uso de tarifas como ferramentas de negociação, o tarifaço. O acordo prevê a ampliação de tarifas significativas sobre importações de países que não cooperem com os objetivos propostos. Essas tarifas serviriam tanto para proteger a indústria doméstica quanto para pressionar parceiros comerciais a aceitarem os termos do acordo. Vinculação entre comércio e segurança. Propõe-se que o acesso ao mercado americano seja condicionado à cooperação em questão de segurança, incentivando aliados a aumentar seus gastos com defesa e implementar reformas econômicas em troca de benefícios comerciais. O tarifaço de Trump não é um evento isolado, mas sim o prenúncio de uma tentativa radical de reconfigurar a ordem econômica global, buscando corrigir desequilíbrios acumulados e, na visão de seus idealizadores, restaurar a primazia econômica dos Estados Unidos. Entender essa movimentação é crucial para analisar o cenário internacional e seus principais impactos. Contudo, é importante destacar que muitos economistas e analistas preveem que as medidas podem levar os Estados Unidos a uma verdadeira recessão, uma crise. Curiosamente, enquanto Trump implementa seu tarifaço, os dados da economia, o cenário fiscal e o rumo da política econômica do Brasil parecem indicar que também estamos à beira de uma crise sem precedentes. Se você quiser saber se o Brasil está entrando numa crise, clique no vídeo aqui ao lado. Além disso, as reviravoltas econômicas nos surpreendem em diferentes partes do globo. Vimos recentemente um fenômeno na Argentina, com uma queda histórica da pobreza em apenas 6 meses. Para entender os bastidores dessa transformação e se o polêmico plano de Milley realmente funcionou, clique nesse outro vídeo. Obrigado por ter acompanhado nossa análise até o final. Até a próxima. Muito obrigado.